Agora sim, desculpa. Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o Dr. Alan Machado Dutra para mais uma sessão de perguntas e respostas do programa Próstata Blindada. Vamos, então, responder as perguntas relativas à alimentação. Pergunta do Luiz Fernando. Doutor, trabalho como motorista, saio 4 horas de casa e preciso levar marmita. Levo sempre arroz integral, feijão e peixe, ou frango. E como que o senhor pede à noite quando chega em casa? E como o que o senhor pede à noite quando chega em casa? Não sou sedentário e tenho 65 quilos. Posso fazer uso dos alimentos que o senhor fala e do suplemento só à noite? Que horas seria para eu tomar o que o senhor indica? Olha, Luiz, esse arroz, esse feijão, pode ser que para você não seja carboidrato demais. Isso depende muito do seu nível de atividade física, do tanto que você gasta energia ao longo do dia, ou se você malha ou não malha. Pelo seu peso, ter 65 quilos, né? A não ser que você seja, assim, relativamente baixo, é um peso baixo também, né? Então, provavelmente você é magro, né? Não sei a sua altura, nem sua massa muscular, mas aparentemente você é magro, né? Então, você pode, sim, usar o suplemento só à noite. Não seria o ideal. Seria o ideal você tomar o suplemento de manhã e à noite, mas em relação aos alimentos, você poderia ter menos rigor aí do que a maioria das pessoas que estão acima do peso, tá bom? Pergunta, Nathaniel, já perdi peso, estou disposto, devo continuar a dieta? Nathaniel, você deve continuar sim. O que você pode fazer é, talvez, flexibilizar um pouco a dieta. Tá? Vai depender muito de como está o seu peso, que eu não sei qual que é, vai depender do seu índice de massa corporal e do seu percentual de gordura e de músculo, tá? Então, seria ideal você fazer uma bioimpedância para ver todas essas proporções aí, para a gente saber se você poderia aumentar o seu consumo de carboidrato. Então, eu sugiro que você continue sem comer farinha e açúcar e faça a avaliação da bioimpedância para ver se você pode comer mais carboidrato. Pergunta do Zancanaro, cerveja e vinho está proibido? A palavra proibido talvez seja muito forte, tá? Se você tomar esporadicamente, tá? 2 vezes por mês, talvez, aí você, dependendo da saúde prostática, poderia estar usando sim. Agora, se você está descompensado, se você não está bem ainda, não utilize nenhuma bebida alcoólica. Só se você estiver bem compensado, aí você pode tomar, digamos aí, 2 vezes por mês, tá? E cuidado com a quantidade, não exagere. Pergunta do Cleiton. Doutor, por que especificamente a cerveja em lata é pior para o homem? Porque a cerveja em lata tem, na parte interna, um revestimento que tem substâncias tóxicas, substâncias que imitam o xenoestrógeno, tá bom? Então, tem uma capinha, uma camadinha interna na lata da cerveja que tem substâncias tóxicas que imitam o estrogênio no corpo masculino. Perguntas do Luciano, Raul, João e Salete. Perguntam sobre uma lista de alimentos que são permitidos. Pão integral feito em casa. Depende muito de como é feito esse pão integral. Tem alguns pães, né, que são feitos aí somente com farinha de amêndoa e com poucos ingredientes. Aí, se for nessa linha aí, tá? Eu não recomendo que seja um pão integral feito com farinha integral com glúten, tá? Banana cozida. Depende muito de como é que está o seu peso e como é que você está em termos de resistência insulínica. Se você está acima do peso, não coma banana cozida. Pão árabe, mesma coisa, tá? Pão árabe tem menos glúten, porém pode ser carboidrato demais se você estiver acima do peso. Tudo vai depender de como a pessoa está, tá? Como a gente, em geral, sabe que a maioria das pessoas estão acima do peso, estão com gordura visceral, por isso que a gente coloca essa dieta que é apropriada para quem tem resistência insulínica. Banana com maca peruana, mesma situação. Banana é um alimento que tem bastante açúcar, então tem que tomar muito cuidado com banana, tá? Uma banana média tem por volta de 30 a 40 gramas de carboidrato, não é pouca coisa. Abacate com maca, sim, abacate com maca você pode ingerir, porque abacate é uma fruta que é rica em fibra, em magnésio, em vitamina E e gordura saudável e tem pouco carboidrato relativamente. Mel com própolis em jejum. Não recomendo mel se você estiver acima do peso, tá? Então, tudo isso aqui vai depender da situação individual de cada um, tá? Se você está com índice de massa corporal
abaixo de 25, entre 18 e 25. Você está com uma gordura corporal aí, para homens, por volta de 18%, no máximo 20%. Mulher, por volta de 25%, no máximo 25%. Aliás, é só homem, né? Estou falando mulher, é só homem. Deixa eu repetir essa frase. Tá ouvindo, Mirela? Tô sim, pode. É que eu tô com a câmera desligada. Eu falei mulher, não tem mulher nesse programa. Eu vou É porque a pergunta de uma mulher que fez para o marido, não tem problema, pode repetir. Ah, tá. É lógico que o programa é só para homem, tá? Mas homens, em geral, no máximo aí 18, 20% de gordura corporal. Mulher poderia ser no máximo 25%, tá? Então você tem que estar atento a isso, né? São as individualidades que, num programa que abarca muitas pessoas de tamanhos diferentes, pesos diferentes e outras características diferentes. Então, essas exceções são caso a caso. Não dá para você generalizar a exceção, porque senão a maioria das pessoas vão ter problemas. Pergunta do Elenor. Doutor, preciso, por costume, acrescentar frutas na dieta prescrita pelo programa. Quais frutas posso fazer uso regular? Então, as melhores frutas é limão, porque tem pouco açúcar, ou quase nada de açúcar. Você pode usar abacate, você pode usar coco, você pode usar goiaba, você pode usar kiwi, tá? Algumas variedades de maçã, depende da maçã, algumas maçãs você pode utilizar. Banana verde ou quase verde pode usar, porque ela vai ter o amido resistente, né? Então ela não vai ter um excesso de açúcar. Frutas vermelhas são as melhores, tá? E o açaí orgânico é o nosso berry nacional, é a nossa fruta vermelha nacional. Lembrando que é o açaí orgânico, aquele açaí que não é aquela versão xarope, açucarada, parecida com sorvete, tá? Quanto à alimentação assada, posso cozer no vapor? Pode, não vejo problema nenhum você cozinhar no vapor, tá? Pergunta do Regis, qual é a temperatura melhor para tomar água com limão? Água morna é o ideal, tá? Não é quente, é morna, tá bom? Pergunta do Marcos Lira e do Adão Neto. Qual é a finalidade de tomar todos os dias água com limão pela manhã? É para emagrecer? Quem já teve gastrite pode tomar água com limão? Essa pergunta aí é bem individual. 80% das pessoas que tiveram refluxo e gastrite não vão ter problema com água com limão. Uns 20% mais ou menos vai sentir queimação. Então você tem que ver caso a caso, porque vai depender do tipo de refluxo, do tipo de gastrite que a pessoa tem em geral. Enquanto que a maioria dos médicos dizem que a gastrite é excesso de ácido, a gente sabe que isso não é verdade. A maioria das pessoas mais velhas tem falta de ácido, tá? A questão da água com limão é que ela regula o metabolismo, ela ajuda a emagrecer, ela ajuda a aumentar a produção de ácido pelo estômago. O limão é uma fonte muito boa de flavonoides, de vitamina C e outros nutrientes. Então, tem várias razões para usar água com limão. Agora, se você não se dá bem com água com limão, não é obrigado a utilizar, tá? Se você tiver queimação, se tiver desconforto, não utilize água com limão. Vamos, então, responder as perguntas sobre detox. Pergunta do Cleiton. Na dieta é pedido para tomar chá de cardo mariano e fazer uso de cápsula de silimarina. Descobri que a silimarina é um complexo ativo extraído do fruto do cardo. Exatamente, ele é um extraído do cardo mariano. Composto de 3 ativos, silibina, silidianina e silicristina. Ela é conhecida por sua atividade anti-hepatotóxica, protegendo contra as mais severas necroses hepáticas. Tá certo isso? Tá certo sim. É porque muitas pessoas não estão achando o chá de cardo mariano, né? Então a silimarina é uma boa substituição e ela já é um composto que é, digamos assim, um concentrado do cardo mariano, tá? Pergunta do Luiz Fernando. Doutor, como no seu programa é uma indicação o uso das duas coisas, o senhor pode dizer que um potencializa o uso do outro, que é pelo detox de só 60 dias, que é necessário para o programa ser sucesso. Pode ser alguma coisa assim? Tem gente que está falando que não está achando esse cardo mariano, entendeu? Aí eu estou falando para usar só só a silimarina, mas aí o senhor pode falar que ele é isso mesmo, que o senhor indica ele nas duas formas para potencializar os efeitos do detox. Tá bom. Mas que se ele não encontrar o cardo mariano, ele pode continuar com a silimarina, na dosagem maior recomendada. Tá bom.
Então, Cleiton, a gente passa junto o chá de cardo mariano com a silimarina para ter esse efeito sinergístico, né? Para ter um efeito, porque a silimarina é um dos compostos do cardo mariano e ele tem outros compostos, como você acabou de falar aqui. Então, o ideal é juntar os dois. Mas se você não achar o chá de cardo mariano, use somente a silimarina. Pergunta do Luiz Fernando. Doutor, sou obrigado a tomar o chá de boldo e cardo mariano juntos? O boldo engrossa o meu sangue. Luiz, tem que ver da onde que vem essa informação aí, tá? Não sei da onde você tirou essa informação que o boldo engrossa o seu sangue. Não me parece correto isso, tá? Mas você não é obrigado a tomar os dois juntos, não. Você pode tomar separado ou tomar em momentos distintos, tá? Pergunta do Fê e do João. Faço parte de um grupo de WhatsApp para um desafio de limpeza hepática que é feito por uma semana na Lua Nova. Devo continuar com esse e com o seu detox? O que o senhor tem a falar sobre esse tipo de limpeza? Olha, eu não sei exatamente qual que é a limpeza que você está falando. Seria o protocolo do Andreas Moritz? Então, talvez seja esse que você esteja falando, né? Que é o mais conhecido, que é o protocolo hepatobiliar, né? É uma forma de detox também, que é utilizado azeite de oliva, é usado sal amargo, né? O magnésio. Então, não sei se é esse que você está falando do Andreas Moritz, tá? Se você estiver fazendo do Andreas Moritz, não é bom juntar dois detox. Você pode estar sobrecarregando os sistemas de detox do fígado, tá bom? A fase 1, a fase 2, a fase 3. Então, opte por um dos dois, não faça os dois ao mesmo tempo. Pergunta do Sérgio Eleanor. Pergunta do Sérgio Eleanor, Neemias e Francisco. Que chá posso usar no lugar do cardo mariano para o detox? Não encontro para comprar. A farmácia diz que cavalinha substitui cardo mariano, é verdade? Se sim, qual seria a dosagem? Opções que poderia fazer no lugar do cardo mariano. A própria silimarina seria uma opção. O dente de leão é uma opção. A cavalinha também, mas não é exatamente igual ao cardo mariano. Eu preferiria que você utilizasse, então, o dente de leão no lugar do cardo mariano. Eu acho que é o mais completo. E também você pode utilizar também o coentro, tá? O coentro também é uma alternativa muito boa ao cardo mariano. Pergunta da Lívia. Estou muito animada com o programa. No caso, me chamo Lívia, mas meu pai, Rodolfo, é quem está fazendo o programa. Ele é um paciente com Alzheimer e não consegue mais se expressar, por isso estou aqui. Caso não encontre o cardo mariano para fazer o chá, eu aumento a dosagem da silimarina, caso positivo, qual é a dosagem a ser tomada caso não tome o chá? Qual que é a dose que está no programa da silimarina, Mirella? Me lembra, por favor? Qual é a dosagem da silimarina? No programa. Peraí. Era de 400 mg a 1 grama. Então, acho que o senhor pode dizer que ela pode usar a dosagem maior de 1 grama, né? Tá bom, vou falar isso então. Então, Lívia, já que está tendo essa dificuldade de achar o cardo mariano, pode utilizar a dose mais alta que está lá no programa, por volta de 800 miligramas a 1 grama por dia do cardo mariano, tá? E tem as opções que eu acabei de falar também. Você pode usar o coentro, tá? E o dente de leão também são muito bons para o detox. Pergunta do Neemias e do Eduardo. Queria saber também se poderia fazer o cardo mariano em forma de gotas. Sim, você pode fazer em tintura-mãe. Muitas manipulações trabalham com tintura-mãe. E beber na água. Em caso possível, como seria essa dosagem? Faz a tintura-mãe do cardo mariano e pinga umas 20 a 30 gotas 2 vezes ao dia num pouco de água, tá? Pergunta do Flávio Augusto. Estou tomando argila zeólita, aloe vera e clorela. Recomendações da Potência Máxima. Posso tomar o chá de boldo e cardo mariano? Flávio, você pode fazer um ou outro, tá? Não haveria necessidade de você fazer em conjunto, tá? Você pode fazer alternadamente e não fazer ao mesmo tempo. Perguntas relativas a sintomas. Pergunta do João. Pergunta do João. Estou tomando estou tomando Combodate receitado pelo médico. Ele escreveu o contrário aqui. Pergunta do João. Estou tomando Combodate receitado pelo meu médico.
Comentei sobre ele que estou fazendo um programa, ele me disse que era para ficar só com o qual ele a receitou. Então, gostaria de saber se posso continuar com o programa mesmo tomando um Combodart. Fiz exame, toque sangue deu negativo, mas quando faço sexo sinto uma dorzinha chata. Não pude perceber se um pouco abaixo do umbigo ou acima, estou preocupado com isso. Olha, João, eu não vou tentar fazer diagnóstico do que é essa dorzinha sua, porque com essa tão pouca informação fica difícil, tá? Pode ser um prostatite? Pode ser um monte de coisa. Então fica difícil de eu responder para você o que é. Isso seria melhor direcionado ao seu médico, tá? Já que você está sendo acompanhado pelo urologista. E ele simplesmente vai defender o Combodart mesmo, que é o que ele tem a prática, que é o que ele conhece, que ele está familiarizado e se sente à vontade, tá? Agora, qual que é o problema do Combodart? É uma associação da tanzulosina com a dutasterida. A dutasterida, nós sabemos que para uma parcela significativa dos homens, vai causar disfunção erétil, vai causar baixo libido, vai causar problemas aí de energia, problemas mentais, tá? É a tal da síndrome pós-finasterida, que acontece também com a dutasterida. Agora, essa síndrome é muito polêmica no meio médico. Vai ter médicos falando que não existe essa síndrome, que isso é coisa da cabeça dos pacientes, né? Que seria um efeito nocebo, né? Então, esse tipo de coisa, infelizmente, acontece. O médico está acostumado com droga, não conhece fitoterapia e vai querer também impor, no caso, a opinião dele. Natural isso, né? Agora, João, é o seguinte, vai depender muito do seu caso. Se você quiser continuar usando o Combodart, eu entendo que você está seguindo a recomendação do seu médico. Agora, o Combodart, se ele não te causa nenhum problema sexual, se ele não te causa nenhum problema de libido, tudo bem, existe uma parcela também que toma a finasterida, dutasterida e não tem problema sexual. Isso existe também, tá? Se for o seu caso, continue seguindo as recomendações do seu médico. Agora, se você estiver com problemas sexuais, aí eu sugiro que você suspenda o Combodart, tá? Em relação, se você for manter o Combodart, você siga o programa, somente não faça uso das medicações, dos fitoterápicos específicos para a redução da próstata. Então, você faz o programa inteiro, menos os suplementos para a redução da próstata, ok? Se você for seguir esse caminho. Pergunta do Felipe. Doutor, estou no 7º dia de dieta, minha libido foi ao chão. O que pode ter acontecido? Um monte de coisas, Felipe. Eu não conheço a sua vida profundamente, você pode estar triste, você pode estar com desequilíbrio do cortisol. Doutor, o senhor conhece ele é seu paciente. Pô, mas aí fica difícil. Ah, eu sei. Não, eu sei, eu só queria te contar isso. Ele falou que foi aí sexta-feira. Não tem como lembrar. Não, mas tudo bem. Começa a misturar consultório com programa. Não, eu acho que eu só queria. Desculpa interromper, que eu queria te contar. Mas eu acho que essa resposta tá boa, porque serve para outras pessoas. Me desculpa, só queria te contar. Não, você não precisa pedir desculpa, não, mas eu acho chato ele estar mandando pergunta aqui se ele. Né? Mas vamos lá, então. Pergunta do Felipe. Doutor, estou no 7º dia de dieta, minha libido foi ao chão. O que pode ter acontecido? Tá, Felipe, eu vou responder genericamente, tá? E depois, se você é meu paciente, então você depois entre em contato com o consultório para a gente ver com mais detalhes isso. Pode ser uma série de coisas. Pessoas, às vezes, que estão iniciando uma dieta podem ter uma temporária queda de libido porque estão, por exemplo, no momento de estar regulando os hormônios. Pode ser que o seu cortisol está regulando, o hormônio tiroidiano está regulando, a testosterona está regulando, então, temporariamente pode ter uma queda de libido. Pode ser também questões psicológicas, questões emocionais, pode ser desregulação do cortisol, pode ser desregulação do hormônio tiroidiano, pode ser uma queda temporária da testosterona, pode ser intoxicação. Então, tem uma série de coisas, né, que podem estar interferindo nisso, tá bom? Mas, como você é paciente meu de consultório, você precisa entrar em contato através do consultório e não através do programa para poder estar vendo isso, tá? Pergunta do Sérgio Roberto e do José Carlos. Você tem certeza que esse Felipe é meu paciente, né? Porque eu não tenho o sobrenome dele aqui. Tenho certeza, eu vou pegar o sobrenome dele aqui. Tá bom. Pergunta do Sérgio Roberto e do José Carlos. Já estou bem melhor, mas ainda vou muito ao banheiro à noite, em alguns dias com mais dificuldade de urinar do que outros. Esse sintoma é o último a desaparecer, doutor? Depende de cada pessoa, né? No caso, pode ser que seja o último sintoma que vai melhorar mesmo, tá? Então, é muito importante você seguir o programa, não desistir, não desanimar, tá bom?
E, em último caso, a gente pode estar associando aí um alfa-bloqueador para estar compondo com as medicações do programa, isso com acompanhamento do médico. Pergunta do Nathaniel: doutor, já fiz os 15 dias, ainda sinto peso ao urinar, o que faço? Nathaniel, continua fazendo o programa e verifica com o médico da sua confiança aí que pode ser necessário entrar com alfa-bloqueador, como é o caso do mesilato doxazosina. Esse tipo de medicamento tem bem menos problema do que a finasterida e dutasterida, tá? Pergunta do Ibrahim: doutor, prostatite faz sair sangue na hora de ejacular? Pode sair sangue sim, tá? Tenho prostatite e às vezes aparece sangue no esperma. Qual seria o exame mais indicado para diagnosticar esse problema? Espermograma, exame de urina tipo 1, urocultura e ultrassom transretal seriam os principais, tá? Após diagnosticado, pode ter outras alternativas além de cirurgia? Não sei, tem que ver o que está acontecendo. Se for prostatite, o tratamento em geral não é cirúrgico, tá? Só prostatites complicadas que você tem que fazer cirurgia. Pergunta do Elias: eu estou preocupado com meus resultados. Estou cumprindo 100% do programa, mas à noite ainda tenho que programar para ir a cada 3 horas no banheiro, senão sai a gota-gotas. O que mais devo fazer? Não sei quanto tempo você está no programa, Elias, tá? Às vezes demora 2 a 3 meses para ter os melhores resultados. E pode também estar associando, como eu já falei, o alfa-bloqueador, o mesilato doxazosina ou a tanzulosina. Preciso muito dormir melhor. Quero saber se posso continuar também o Prost Active que vinha usando antes. Não sei o que é esse Prost Active aqui que está falando. O que é isso? Não sei. Eu também não conheço esse medicamento, doutor. Deve ser um suplemento. Ele escreveu Prost mais Active. Vamos ver se é um suplemento. Ah, achei aqui. Cucurbita. Eu não conheço aqui, não. Eu vou falar... Eu não conheço. Cucurbita. O que é cucurbita? Não é cúrcuma, né? Não, é outra coisa. Melhor não falar que não conhece mesmo. Tá certo. Tá bom. Quero saber se posso continuar também o Prost mais Active que vinha usando antes. Olha, Elias, eu fui dar uma pesquisada no Google, porque eu não conheço esse medicamento que você está se referindo, e achei aqui que é o tal de cucurbita, tá? Não conheço, então não posso nem afirmar nada a respeito disso, tá? Se você achar que estava valendo a pena utilizar, você pode até voltar a utilizar, mas eu não posso falar absolutamente nada a respeito dele, porque eu não conheço esse princípio ativo aqui, tá? Pergunta do João Marcos: oi, doutor Alain, depois que eu tomei as doses do antibiótico, fiz novos exames, depois de 20 dias, o meu PSA teve uma queda vertiginosa de 12,96 para 3,35. PSA total e o livre está em 0,38. A relação dos dois está em 11%. Pergunta: a tendência é reduzir mais ainda depois da cura da prostatite bacteriana com o programa? Sim, você deve ter tido uma prostatite bacteriana que fez subir o seu PSA, agora ele voltou a cair, né? Então, com o programa, certamente você vai diminuir o seu risco de ter novas prostatites bacterianas. Pergunta do Sérgio: tenho peso normal, sou atleta e faço musculação e me alimento conforme a indicação do Dr. Alain, mas meus triglicérides não baixam, é em torno de 320. O que devo fazer ou usar? Também tenho prostatite, minha próstata em 40. Quanto tempo levará para curar? Sérgio, depende muito, pode ser que demore uns 90 dias, tá? E tem que ver também se você não está com uma prostatite bacteriana ou por outro agente infeccioso. Aí só fazendo exames que vai dar para poder ver isso aí. Em relação ao triglicérides, tá? Ômega 3, tem que ver se você está tomando ômega 3. Isso é importante. Segundo, tem que ver se você está fazendo a dieta direitinho. Se nada disso melhorar, pode ser que vocês tenham uma doença genética. Aí, nesse caso, você vai ter que tomar o quê? Você vai ter que tomar um medicamento para baixar o triglicérides. Tem vários aí disponíveis, tá? Um deles é o ezetimibe, né? Um deles são as próprias estatinas que eu não recomendo, mas podem baixar triglicérides também.
Então, tem algumas medicações que podem fazer isso. Também a niacina, o ácido nicotínico, também baixa o triglicérides. Então, tem que ver se você não tem uma hipertrigliceridemia genética. Aí tem que estar acompanhando com o médico. Pergunta do Eduardo. Comecei o tratamento com suplementos indicados no programa, mais o coenzima Q10, magnésio quelado, que já venho tomando há algum tempo, juntamente com Green Select e medicamento para controle da pressão arterial. Tem algum problema? Não, não tem problema nenhum, tá? Não existe uma contraindicação de você associar o programa com coenzima Q10 ou magnésio ou Green Select, tá? Ou remédio para pressão. Observei que no decorrer do tratamento tem urinado muito durante o dia. Isso é normal? Sim, isso é normal. Quando você está fazendo um detox e quando você está emagrecendo, é normal aumentar o volume de urina. Pergunta do João Marques. Olá, tomo Lamictal, Pristic e Ziprexa diariamente. Tenho percebido uma brusca queda da libido. Entrei para o programa Próstata Blindada. Será que poderia ter melhoras? Poderá sim, porém, esses remédios que está tomando têm efeito colateral de baixar a libido. Converse com o seu psiquiatra para ver se você não pode ir desmamando e tirando aos poucos esses remédios, tá? Porque eles realmente mexem muito no libido, tá? Pergunta do Jairo. Tenho 61 anos e minha próstata está com 94. Fiz um exame das carótidas e apareceu um nódulo da tireoide visto por acaso. A minha HPV pode estar relacionada com a tireoide? Não diretamente, tá? A tireoide ela tem a ver com a testosterona, tá? E a testosterona pode ter a ver com a HPV. Então pode ter uma relação indireta, sim, tá? Tem que ver se a sua saúde tireoidiana está boa. Só ter nódulo na tireoide não quer dizer que é câncer, ou não quer dizer também que você tem hipotireoidismo, tá? Então tem que estar vendo com o seu médico da tireoide. Outra pergunta, minha ferritina T3 e T4 estão muito altas, o que fazer para baixar? Então, ele já está avisando aqui que o T3 e T4 estão altos, né? Então, pode ser que esteja aí com hipertiroidismo, talvez seja uma doença de Graves. No caso, a doença de Graves, o tratamento é com metimazol, com tapazol, tá? Com propiltiuracil, são drogas que são utilizadas aí pelos endocrinologistas para tratar hipertireoidismo. Alguns usam iodo radioativo, que eu não recomendo, tá? Então, tem que conversar com o seu endocrinologista. A ferritina elevada pode ser inflamação e também pode ser hemociderose. Se for hemociderose, e dependendo do nível de ferritina, se estiver muito alto, vai ter que fazer sangria ou doação de sangue, se o banco de sangue aceitar o seu sangue, tá bom? Então, essas dicas que eu tenho para te falar. Se você está com uma doença autoimune, uma doença de Graves na tireoide, você precisa cuidar do seu intestino, cuidar do intestino excessivamente permeável, tá? Que a gente chama de excesso de permeabilidade intestinal, também chamado no inglês de leaky gut, tá? Então tem que cuidar disso para poder regredir a doença autoimune tiroidiana. Pergunta do Jorge. Tenho 65 anos, sou cardiopata, fibrilação atrial paroxística em alguns episódios de bradicardia seguida de síncope, agora controlada. Minha próstata mede 6,2 por 5,5 por 4, com volume estimado de 70 centímetros cúbicos. Tive retenção urinária após cirurgia de hérnia inguinal bilateral. Estou sondada há mais de 60 dias. Estou tomando Dutan, amiodarona e Somalgin. O urologista que me atende não faz medicina integrativa. Eu não conheço ninguém em minha cidade, Porto Alegre, com essa especialidade para dar sequência ao tratamento. Gostaria de obter orientações a respeito, também indicação de um médico de Porto Alegre. Olha, Jorge, eu conheço alguns bons médicos em Porto Alegre, o Dr. Oronal Zancan, o Dr. Victor Sorrentino, mas eles não são urologistas, eles são médicos integrativos, tá? O Sorrentino é plástico, o Dr. Oronal Zancan, ele é ortopedista, tem também um doutor... Ô, Mirela, você lembra o nome daquele cara que tem um canal no YouTube, que tem uma barbinha branca? Esqueci o nome do cara. Samuel Dalilaste. Isso, Delalaste, uma coisa assim, né? É, doutor Samuel, acho que é Dalilaste, só não sei falar. Cara, vou comentar. Eu não sei qual é a especialidade dele, você sabe qual que é? Pior que não, peraí, deixa eu ver aqui. Ele só se apresenta como médico só, né?
Tá bom. Deixa eu eu não sei falar o nome dele, doutor, mas é Samuel Dale-Last. Vou falar só Samuel, pronto, acabou. Tem também o doutor Samuel, que eu não sei qual que é a especialidade dele. Então, primeiro, se você teve retenção urinária aguda, tá? Isso em livro-texto de urologia é indicação de fazer cirurgia prostática, tá? Então, tem que conversar com o seu médico se ele vai indicar ou não cirurgia para você. E pode ser que ele não indique por causa do risco cardiológico aumentado. Aí, nesse caso, você deve manter as medicações que o médico te recomendou, fazer o procedimento de tentar tirar a sonda. Como é que funciona isso? Eu oriento meus pacientes da seguinte maneira: você fecha a saída da sonda, do coletor, durante 3 horas e abre 30 minutos. Então, você fica alternando entre abrir e fechar. Fica meia hora aberto, 3 horas fechado. Por que tem que fazer isso? Porque senão a bexiga fica preguiçosa. E depois de 2, 3, 4 semanas de sonda, aí você vai ter mais dificuldade de tirar a sonda, tá? Agora, tem que ver com o seu médico se você não é caso cirúrgico, ok? Porque retenção urinária aguda, para o livro de urologia, é indicação de cirurgia. Vamos às perguntas sobre medicamentos. Pergunta do Antônio Pinheiro Soares. Doutor Alain, depois de suspender finasterida por um período, meu médico prescreveu Dutan ou Ominic. Deixa eu só conferir, mas o Dutan, acho que ele tem dutasterida e tanzulosina, né? Deixa eu só confirmar isso, porque eu não usei muito esse remédio aqui. Deixa eu olhar aqui. Eu acho que é os dois, sim. Pergunta do Antônio Pinheiro Soares. Doutor, depois de suspender o finasterida por um período, meu médico prescreveu Dutan ou Ominic 0,4 miligramas e eu ainda não comecei a usar. Devo usar associado ao seu programa próstata blindada? O Dutan não, porque ele tem dutasterida junto com a tanzulosina. Agora, o Ominic, que é só tanzulosina, você pode utilizar junto com o programa sim, tá? Pergunta do Joel. Fiz cirurgia bariátrica e tomo alguns medicamentos de uso contínuo. Omeprazol, tenho hepatite B e uso entecavir também de uso contínuo. Faço tratamento para tremor essencial e tomo primidona. Será que preciso de cuidados especiais? Joel, você já sabe que sim, né? Se você tem hepatite B, se você toma um remédio antiviral de uso contínuo, você tem tremor essencial, ainda toma primidona, é lógico que tem que fazer um acompanhamento médico, mas isso não é contraindicação de você fazer um programa próstata blindada, tá? Não sei se eu respondi a sua pergunta, não sei se era isso que você queria saber, porque ficou um pouco, talvez, vago a sua pergunta, né? Mas precisa ser de cuidados especiais, precisa de acompanhamento médico, você sabe disso, né? Pergunta do Eduardo. Meu médico me receitou o Duomo HP, mas estou tendo muitas reações adversas. O que posso fazer? Faz o programa, né? O programa é justamente para substituir a finasterida, a dutasterida, tá? Se você quiser, você pode tomar o Duomo comum, que é o Duomo sem a finasterida, sem a dutasterida, tá? Toma o Duomo comum, sem esse HP aí, e segue o programa próstata blindada. Pergunta do Narciso. Tenho 63 anos, meu problema é a dificuldade de urinar. Tomo Euporostatin 2 miligramas e nem sempre funciona por completo. Gostaria de saber se tenho que cumprir todo o protocolo do programa ou não. Sim, tem que cumprir todo o protocolo e pode continuar tomando Euporostatin, que é a mesladoxazosina. Estou ainda no 4º dia. Quanto medicamento devo continuar? Deve, porque ele é somente o mesladoxazosina, como já falei algumas vezes agora ao longo desse vídeo, não tem problema de usar ele junto com o programa. José Carlos, a medicação Minic-Ocas pode ser tirada com o tempo com esse tratamento? Detesto esse remédio. José, sim, pode ser tirada com o tempo, sim. Se você não tiver com muita dificuldade com jato urinário, você pode suspender esse remédio, sim. E depois você esclarece para a gente por que você detesta ele. Seria porque ele te dá ejaculação seca? Seria esse o motivo? Depois você fala para a gente. Luciano, pergunta do Luciano. Eu uso o Minic-Ocas 04, parei por 5 dias e voltei a tomar, tive dificuldade por urinar. O que o senhor acha que deve fazer? Eu acho que deve manter o programa mais o Minic-Ocas, que é a tanzulosina. Pergunta do Zancanaro. Devo continuar usando o Duomo 2 miligramas? Muitas perguntas parecidas, né? Então, vou dizer, se você está com dificuldade de urinar, faz o programa e pode continuar tomando o Duomo, que também é
um alfa-bloqueador, tá? Que é o mesilato doxazosina. São nomes diferentes, são nomes comerciais diferentes para o mesmo remédio. Vamos responder as dúvidas sobre exames. Jailson, não concordo com alguns resultados dos exames esperados pelo Dr. Alan Dutra, como, por exemplo, colesterol em 300, se no máximo é 240. Testosterona de 700 a 1.200. Gama GT de 9 a 16. Que colesterol de 300 que ele está falando aqui, Mirella? Tá falando que pode ser... Aquela tabela de índices esperados de saúde que o senhor fez? Fala que o colesterol até 300 é nível ideal. Eu falei isso? Não, acho que não, Mirella. Acho que eu não falei isso, não. Tem que ver isso aí, pô. Você vai dar problema para mim isso aí, entendeu? Esse colesterol 300 aí. Eu não lembro de ter colocado isso aí, não, que ideal era 300. Quando é que eu... Entendeu? Isso aí é... Talvez tenha tolerado até 300, mas não o ideal, né? Aí fica complicado isso aí, né? A gente usa o mesmo do próstata blindada. Do próstata blindada não, do potência máxima, doutor. Sim, no potência máxima... Mas não era ideal, não. Era tolerado. Não é que era ideal 300. Tem que ver isso aí. Como é que tá isso aí escrito no livro? Que vai com coisa. Estou abrindo aqui, tá? Tá. Aqui, ó, doutor. Colesterol total. Nível normal, entre 140 e 200. Nível ideal, abaixo de 300. Tá escrito, tá no e-book do Potência Máxima. Não, tá errado isso aí. Eu tenho que mudar isso aí. Ideal, mas tá até esquisito. Até essa formulação tá estranha aí. Ideal abaixo de 300. Eu vou mandar o e-book, doutor. Repete aí o começo da frase, por favor. O que está escrito no Potência Máxima? Não, como tá aí? Você falou entre 100 e... É assim, ó. É uma tabela. É assim, exame, colesterol total. Daí tem na segunda coluna da tabela, nível normal, entre 140 e 200. Sim, é o nível preconizado. Mas aí tá certo. Por que está ideal abaixo de 300? Porque o nível normal é preconizado pela saúde, pela medicina. Tá. Eu já sei como é que eu vou responder isso. Tá bom. Deixa eu responder então. Peraí. Pergunta do Jailson. Não concordo com alguns resultados dos exames esperados do Dr. Alan Dutra. Por exemplo, colesterol em 300 e no máximo é 240. Testosterona de 700 a 1.200 e gama GT de 9 a 16. Jailson, você tem direito de não concordar com as coisas do programa, né? Então você segue as coisas de acordo com o que você acha que é correto, espero que orientado por um médico, tá? A questão do colesterol, ela ao longo dos anos ele foi aumentando o rigor com o nível de colesterol. Na verdade, o colesterol ele não é bandido, tá? Se você for analisar todos os trabalhos mais recentes sobre colesterol, você vai ver que as estatinas elas não aumentam a sobrevida. Aqueles trabalhos que os cardiologistas eles utilizam para se basear, dizendo que as estatinas aumentam em 30%, diminuem em 30% a mortalidade, é tudo feito com risco relativo e com dados adulterados, tá? Então, se você pesquisar profundamente os estudos mais recentes, tá? Você vai ver que nessa história da briga contra o colesterol está exagerado. Na verdade, o problema todo está com o LDL colesterol oxidado. E o que faz oxidar o LDL é o açúcar.
especialmente o açúcar, tá? Então, vai depender muito da relação do HDL e colesterol, de quantas partículas de LDL grandes e flutuantes que tem, que essa que é o LDL colesterol bom, quantas partículas de LDL de partícula pequena e densa você vai ter, tá? Então, mesmo que você não queira seguir os números do programa, segue os números que você achar que o seu médico está te orientando que sejam os mais corretos, tá? Agora, as estatinas só devem ser tomadas em casos bem específicos, e a maioria dos médicos que estão passando estatinas estão passando exageradamente porque estão utilizando guidelines erradas, tá? Que tem que ser atualizadas essas guidelines, tá? Em relação aos outros números, você trabalha com os números que você achar, então, que sejam corretos com a orientação de um médico competente, tá bom? Você não é obrigado a concordar comigo não, Jailson. Perguntas relativas a dificuldades com o programa. Pergunta do Ivan. Doutor, esse tratamento é muito complexo, muito complexo. Ivan, não é complexo. Você pode estar achando que é difícil de seguir. Aí já é uma opinião sua, mas complexo certamente não é. Arruda, Júlio, Irineu, Eduardo e Antônio. Doutor, não tem condições financeiras de arcar com tudo que o senhor pede no programa, é muito difícil encontrar os suplementos. Estou tentando cancelar. Decisão de vocês, se vocês vão cancelar ou não. Vocês têm a garantia aí perpétua de devolução, se é essa a decisão de vocês, tá? Agora, o que eu recomendo que vocês façam é seguir o máximo possível as orientações de estilo de vida, tá? Se vocês estão com dificuldade financeira. Pergunta em relação aos suplementos. Pergunta do Jorge Luiz. Doutor, não consigo fazer os suplementos sem receita. Jorge, a gente não pode dar receita, como eu já falei várias vezes aqui, é contra as regras do Conselho Federal de Medicina. Sinto muito, mas não é possível dar receitas, tá? Você pode conversar com o seu médico, procurar um médico da medicina funcional integrativa ou da medicina natural e pedir a receita, ou ver nos grupos, nos fóruns, no grupo de discussão no WhatsApp, que você vai encontrar gente que está conseguindo comprar sem receita. Pergunta do Osmar, Raul e Hernandes. Doutor, os chás e suplementos do programa devem ser tomados para sempre? O uso do detox, não. Tá indicando lá direitinho que são 14 dias o detox, tá? Os demais suplementos para próstata devem sim ser tomados continuamente. Pergunta do João. Doutor, tomo Lavitan, vitaminas, composto de cálcio, 500mg, magnésio 120, vitamina K e D. Posso continuar a tomar junto com os suplementos do próstata blindada? Pode, tá? Mas o ideal é que você faça exames para ver como está o seu magnésio no sangue, de preferência o magnésio dentro da célula, que é o magnésio intraeritrocitário, que é o mais preciso, tá? E também, se for possível, meça a sua vitamina K também no sangue, e a vitamina D. Pergunta do François e do Miqueias. Por que a Jolivie não disponibiliza todos os suplementos em uma única plataforma para comprarmos? Aí era melhor você responder essa, não eu, né? Lembre dela. A Jolivie não é uma empresa de venda de suplementos, é uma empresa de conteúdo editorial. Não, sem dúvida, mas tem aquela vitaminas, né? .com, né? Sim, mas eles nem sabem que é a mesma empresa. Entendi. Tá bom, então vou responder isso. Pergunta do François e do Miquel. Por que a Jolivie não disponibiliza todos os suplementos em uma única plataforma para comprarmos? Porque a Jolivie é uma empresa de conteúdo, tá? É uma empresa que não trabalha com suplementos. Pergunta do Wilson. Fui ao médico urologista que sugeriu a suspensão do uso dos suplementos, informando que dentre eles haviam produtos vedados no Brasil pela Anvisa, como salpalmeto. Olha, essa informação está totalmente equivocada, tá? É só você ligar para qualquer farmácia de manipulação e pergunta lá para eles se está vedado o salpalmeto no Brasil. Não está. Isso é uma informação totalmente errada, tá? Então, ou ele está confundindo com outro elemento, outro princípio ativo, outra planta, ou ele está simplesmente muito equivocado. E imediatamente parei de fazer uso, exceto o Procens e ômega 3, e para minha surpresa, já no dia seguinte os sintomas começaram a diminuir, e hoje estão quase todos ausentes. Portanto, restou para mim a dúvida: retomo o consumo de todos os suplementos indicados no programa, ou o senhor indica alguma substituição, já que para mim restou o entendimento de que algum desses produtos foi o causador de sintomas de dor ao urinar e urina com frequência? Está bem confusa a pergunta, né, Mirella? Está bem confusa a pergunta, né? Ele está dizendo que alguma coisa do programa fez ele ter dificuldade de urinar, é isso que ele está sugerindo? Sim.
Só que ele também usa os remédios, né? Então talvez o remédio dele, talvez seja o remédio que faça mal. Tá tudo misturado aqui nessa pergunta, tá difícil responder isso aqui, entendeu? Não tem umas perguntas aí que não era melhor responder individualmente, não, Mirella? Porque tá esquisito algumas perguntas aqui, né? Por exemplo, Não gera um problema para os outros, não? Que estão tudo. Que o cara começa a ficar desconfiado com esses troços aí, não? Um pessoal meio complicadinho, né? Entendeu? eu não sei, doutor. Se a gente responder individualmente, a pessoa vai caracterizar o que a gente não quer que caracterize. Eu vou tentar reformular aqui, porque... E aí o senhor já lê, entende? Pode ser? Você vai mudar a pergunta, é isso? Sim. É porque ele já tinha mandado uma pergunta para o senhor, falando dos sintomas dele. Eu acho que é assim. Acho que é isso. Pode responder só isso, porque a parte do sal palmito o senhor já respondeu. Agora, em relação à sua pergunta, se algum dos suplementos indicados no programa pode causar. Você está com o microfone aberto, Andrela. Quase um saque. Né? Desculpa. Agora, em relação à pergunta de alguns dos suplementos indicados pelo programa podem causar sintomas de dor ao urinar, não causam dor ao urinar. Agora, se você não quer utilizar o salpamento, não tem problema nenhum, não utilize. Agora, essa informação de que foi suspensa pela Anvisa está totalmente errada. Se você quiser confirmar por si próprio, liga para qualquer farmácia de manipulação que você vai ter essa informação de que não é um suplemento suspenso pela Anvisa, senão não estaria sendo manipulado e vendido no Brasil. Outra pergunta, como identifico a idoneidade do suplemento? Você pode obter marcas que sejam marcas de alta qualidade. Eu não posso citar marcas aqui por razões óbvias, tá? Mas você pode estar se informando nos grupos do WhatsApp. Pergunta sobre exercícios. Pergunta do Alexandre. Com a dieta, emagreci bastante, pois perco peso com muita facilidade e esse não é um dos meus objetivos. Além do mais, tenho ficado com fome mesmo após refeições. Alexandre, tem que ver como é que está o seu peso, tem que ver como é que está o seu percentual de gordura e o seu percentual de massa muscular. Se você estiver tudo bem, você pode aumentar o consumo somente de carboidratos complexos, e não farinha e açúcar. Esses eu nunca vou recomendar, independentemente do seu peso. Gostaria de saber o que posso acrescentar na dieta para evitar essa perda de peso e também fome constante. Coma batata doce, coma arroz integral, coma aipim, mandioca, inhame, tá? Carboidratos complexos de alta qualidade. Faço musculação desde a adolescência e sempre usei suplementos alimentares. Gostaria de saber se posso voltar a utilizar o whey protein, por exemplo. Pode voltar a utilizar o whey protein. Se sim, tem alguma indicação de marca ou tipo, eu recomendo que utilize o isolado, tá? O hidrolisado é muito caro, o concentrado, a maioria das marcas é ruim, então o seguro é usar o isolado. Uma observação, estou indo para a 3ª semana de tratamento, mas ainda não senti nenhum resultado. Primeiro, tem que ver se você não está seguindo o programa direito, tá? Tem que rever isso tudo daí, tá bom? E especialmente os suplementos, o salpalmeto, né, o Prosense, esse tipo de suplemento que é específico para a próstata. Então, se você estiver tomando tudo direitinho, seguindo tudo direitinho, mesmo assim, tiver com dificuldade, você pode estar acrescentando mesilato, doxazosina ou a tanzulosina. Pergunta sobre o câncer. Pergunta do Fagner. Participo do grupo Próstata Blindada pelo fato do meu pai ser portador de câncer e também por me preocupar para o meu futuro. Minha pergunta é a respeito do meu pai. Nesse momento, ele está internado devido ter entrado em fase de delírio devido à quimioterapia.
Hoje se encontra bem depois de 2 meses no hospital, porém com úlceras na região das nádegas, pelo fato de estar acamado. O que o impede de receber alta? Diagnosticado nível 8 de metástase. Usa sonda para urinar. A mesma tinha sido retirada, mas devido ao tamanho da próstata, teve que ser colocada novamente. Ele está tomando antibióticos para tratar as úlceras e no tratamento da próstata usando neodecapeptil. Na situação que ele está, pode participar do programa na utilização dos medicamentos do mesmo? Olha, Fagner, seu pai parece estar numa situação bem delicada, tá? Espera ele melhorar primeiro, né, da situação, terminar o programa aí de o tratamento do câncer dele com os medicamentos para metástases, para depois ele começar a fazer o programa, tá? Ele está num caso bem avançado, aparentemente, então não é o melhor momento para ele iniciar o programa. Espera ele melhorar. Posso encerrar aqui, Mirella? Pode, doutor. O senhor tem tempo de gravar 2 perguntas do potência máxima? Tá. Vamos lá. Pode encerrar. Eu estou ficando preocupado com esse negócio aqui. O pessoal está muito agressivo nessas perguntas aqui, viu, Mirella? Estou gostando disso, não. O senhor tem alguma sugestão? Tem algum médico que teve problema legal por causa desses infoprodutos aí? Não? Não. Não? Tá bom, vamos lá. Deixa eu encerrar aqui, então. Muito obrigado por ter mandado a sua dúvida. Nós nos vemos no próximo programa de perguntas e respostas do Próstata Blindado. Um grande abraço, um beijo no seu coração. Vamos lá, cadê as outras 2 perguntas? Mandei no seu WhatsApp, doutor.